No episódio de hoje, estamos na companhia do nosso irmão Daniel Salomão Silva, que vem conversar conosco sobre o artigo publicado em Reformador, aqui em março de 2022, que fala como Kardec lê a Bíblia. Daniel, uma alegria poder falar contigo sobre esse tema tão instigante. Olá, Guilherme. Olá a todos. Prazer meu, fico muito feliz com o convite e vamos conversar. Maravilha. O Daniel é colaborador da Fundação Espírita Aurílio Braga Esteves, lá em Juiz de Fora, nas Minas Gerais, vinculado à Aliança Municipal Espírita, que é sede do 7º Conselho Regional Espírita daquele estado. Então, vem conversar conosco sobre esse artigo, né? Como Kardec lê a Bíblia. E nós já iniciamos com a pergunta, com a provocação para o Daniel. Nós podemos afirmar que a moral espírita é a mesma que a moral cristã, Daniel? Sim, Guilherme. Até no nosso texto a gente destaca, né, na citação, o item 8 da conclusão do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai afirmar isso de forma muito clara. Ele vai colocar que a doutrina espírita tem, claro, a moral cristã como a sua, e tem por objetivo ali mostrar a utilidade prática dessa moral. A leitura espírita dessa moral, a leitura espírita do texto bíblico, como a gente até vai desenvolver mais à frente, ela vai dar ensejo a entendimentos mais profundos sobre vários aspectos, várias questões de teor mais psicológico, que o próprio texto bíblico vai revelar, mas sem sombra de dúvidas, né? Sem deixar de lado esse entendimento ético, essa proposta moral de Jesus, que também é discutida na questão 627, também do Livro dos Espíritos. Então, sem sombra de dúvidas, essa é a moral espírita. Há um trecho que eu entendo como muito interessante, em que isso fica muito claro, eu acho belíssimo, que é quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer um comentário sobre a parábola do bom samaritano. Então, é o item 3, lá do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, e nesse item tem um momento que ele vai dizer assim, que Jesus não diz que a caridade é um dos meios para a salvação. A caridade é o único meio da salvação. E quando a gente entende, claro, salvação aqui, no sentido simbólico, né, no sentido de felicidade, da paz, que todos nós entendemos, e temos aí por objetivo, mas quando ele vai dizer que essa é a proposta central de Jesus, dentro de um capítulo que vai ter por título Fora da caridade não há salvação, colocando isso como a bandeira do Espiritismo, isso fica de forma ainda mais nítida. Então, é uma visão prática. Como era a proposta, como era a visão, a ação de Jesus? Não apenas uma visão de gabinete, mas uma visão prática, né? De você colocar no dia a dia, aplicar no seu dia a dia, em vários momentos, os exemplos que Jesus deixou. Então, se a doutrina espírita, e isso é até questionado, né, nessa questão 627, qual seria o acréscimo, né, já que é a mesma, qual seria o acréscimo? Então, é justamente nessa direção, de lembrar, de destacar, mas ao oferecer uma leitura a partir de determinados pressupostos, a gente pode abordar isso à frente, ela vai trazer explicações sobre algumas questões, alguns pontos que podem não ser bem entendidos, ou mesmo conduzir a conclusões no nosso entendimento equivocadas. Maravilha, Daniel. E como nós podemos compreender aquela máxima, e aqui nós fazemos uma citação indireta, que o Espiritismo é a chave que nos faculta uma compreensão melhor, mais aprofundada do Novo Testamento, dos textos bíblicos de uma forma geral? Como nós podemos compreender, então, essa máxima? Sim, exatamente. Essa questão vai na direção que a gente estava realmente caminhando. A doutrina espírita, a partir dos seus princípios básicos, né, como nós estávamos colocando, seus pressupostos básicos, e aqui eu vou destacar dois apenas, né, para a gente não se alongar muito, mas quando a gente pega, por exemplo, a ideia da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, e também da reencarnação, isso permite que a gente olhe para certos fenômenos, certos episódios, ou mesmo ensinamentos do texto bíblico, e consiga encaixá-los de forma coerente.
sem de forma alguma menosprezar aqui as demais visões. Mas, nesse sentido, a doutrina espírita ela vai apresentar uma nova forma de leitura, que tem a sua coerência interna, tem a sua coerência com as próprias informações dos espíritos, e permite que a gente, aí entra a questão da chave, compreenda essas passagens, esses trechos, aparentemente incompreensíveis. E isso Allan Kardec vai trabalhar na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente pega um exemplo aqui, como Kardec vai aplicar, inclusive, as próprias bases mediúnicas, o próprio entendimento dos fenômenos anímicos, que a doutrina espírita vai trazer. Se a gente olha, por exemplo, para certos milagres, entre aspas, que são colocados no texto bíblico, a gente consegue verificar ali, a partir dessa base de entendimento espírita, alguns fenômenos possivelmente mediúnicos, possivelmente anímicos. E isso é fantástico quando a gente vai, isso a gente até comenta aqui no texto, quando a gente vai para o capítulo 15 da obra Gênese, e onde Kardec vai, nesse momento, vai discutir os milagres do Evangelho, a gente vai ver muitas hipóteses explicativas a partir justamente desses princípios espíritas, no caso aqui que a gente está destacando, da comunicabilidade dos espíritos. Ao mesmo tempo, e esse capítulo 15 da Gênesis é fantástico para isso, a gente vai ver uma outra ferramenta que o espiritismo vai abraçar desde a sua concepção inicial, que é o diálogo com a ciência. Então, é fantástico como Kardec, ele ao mesmo tempo se propõe a colocar hipóteses ali, a partir desse entendimento da mediunidade, para explicar muitas das coisas, mas em paralelo, para alguns desses ditos milagres, ele vai levantar hipóteses também mais coerentes com a ciência da sua época e em geral, também coerentes com o entendimento científico ainda cotidiano, dos nossos dias atuais, em que ele vai explicar, por exemplo, que alguns milagres podem não ter sido daquela forma, podem não ter ocorrido. Outras explicações no campo científico, e aí também no campo da própria pesquisa bíblica, que vai colocar possíveis enganos, equívocos de redação, como a gente trabalha no próprio texto, podem ser explicações possíveis para aquilo. Então, olha que interessante, aí que é a chave espírita, é você conseguir olhar para o texto bíblico, entender alguns fenômenos a partir da questão da mediunidade, que nós estamos exemplificando aqui, e ao mesmo tempo, de mãos dadas com a ciência, poder olhar para esses mesmos fenômenos, considerando outras possibilidades. Então, essa visão que Kardec traz, e claro, os espíritos trazem sobre essa leitura é fantástica. Um outro dos pilares espíritas, que a gente usa para fazer a leitura do texto bíblico, é a própria ideia da reencarnação. Então, quando a gente vai pegar alguns trechos ali que vão se referir àquela identidade entre Elias e João Batista, ou o próprio diálogo de Jesus ali com Nicodemos, quando a gente tem esse ponto de vista, esse óculos, vamos dizer assim, como o meu aqui, da reencarnação, a gente olha para aquele texto e tem essa chave de entendimento. Que eu repito, não menospreza outros entendimentos, mas nos apresenta uma visão totalmente coerente com os princípios espíritas, e que para nós espíritas, claro, é a que faz mais sentido. Então, é nesse sentido que a gente pode entender o espiritismo como essa chave. Muito bem, meu amigo. E nós percebemos também, é muito bacana o artigo, assim, ele vai fazendo bastante diálogo com outras obras, faz reflexões e apontamentos sobre algumas citações, e um ponto que nos chamou a atenção é uma visão panorâmica que dá, assim, dessa evolução da nossa compreensão dos textos, iniciando lá com Orígenes de Alexandria, Santo Agostinho, de acordo com o artigo, e até os mais contemporâneos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, então, toda essa viagem, essa trajetória que nos proporcionou ainda a doutrina espírita compreender mais ainda os textos do Antigo, ou do Primeiro e do Novo Testamento. Sim, como você colocou, é claro que é uma visão panorâmica, uma visão resumida, mas que, acima de tudo, tenta colocar a leitura espírita da Bíblia como num contínuo, num caminho, que é claro que ele vai ter vários braços, várias derivações, desde o início aí da composição dos evangelhos, ou até mesmo dos textos do Antigo Testamento, mas a gente consegue encaixar a doutrina espírita também nessa grande árvore da leitura bíblica. Então, o que a gente vai observar, e claro, você também ainda mais resumido aqui, é que já na antiguidade, a partir do momento em que a gente já tem esses textos canônicos estabelecidos, a gente vai observar já leituras que vão ir além do sentido literal. Vão olhar para aquilo ali, para o texto, e vão perceber que há uma mensagem
por trás, há algo mais profundo, tá? Mas com o passar do tempo, e aqui sem dizer que há um empobrecimento geral na leitura na prática cristã, não é isso. Mas com o passar do tempo, a gente vai observar, aí já na Idade Média, um fortalecimento dessa leitura mais literal. Uma desconfiança dessa interpretação mais alegórica. E aí, repito, quer dizer que o cristianismo fica parado, que não há desenvolvimentos, não há reflexões ricas nesse período? Não, claro que não há. Há uma produção, sim, de reflexões ricas, mesmo porque o fato de se admitir ou de se fortalecer no sentido literal, não necessariamente despreza ou exclui completamente o sentido alegórico, ou mesmo, como a gente vai ver em muitos trechos, apenas olhando no sentido literal, já é possível retirar alguns ensinamentos na direção da caridade, da moral cristã. Tá? Então, a gente não quer dizer que há, assim, uma anulação do pensamento cristão nesse período. Não é nesse sentido. Mas há, sim, um fortalecimento no sentido literal, como sentido adequado, sentido que Deus quis que fosse colocado ali no texto. A gente vai ver muitos teólogos caminhando nessa direção. Mas o que acontece? Dentro do próprio seio, vamos dizer assim, da igreja institucionalizada, começam a aparecer questionamentos de leitura, questionamentos na própria ordem eclesiástica, na própria hierarquia, na própria forma de se lidar, né, administrativamente ali no corpo da igreja, e a gente vai observar aí no que nos interessa aqui, em relação à leitura bíblica, com a reforma protestante, que é algo importantíssimo, né, ali no século XVI, essa abertura da escritura, essa libertação da escritura, vamos dizer assim, para que outras pessoas fora das lideranças clericais ali, da igreja, pudessem ter acesso. Então, essa multiplicação de traduções para as línguas dos seus países, né? Então isso começa a se multiplicar, há todo esse questionamento de interpretações, então isso começa ali, e isso vai se fortalecer, e claro que a gente já consegue perceber algumas sementes disso no período da Reforma, mas isso vai se fortalecer naquele período que a gente vai chamar de iluminismo, a partir ali do século XVIII, né? Já, claro, como eu coloquei aqui, algumas coisas no século XVII, esse período ele vai ter variações, claro, com o seu ponto talvez aí máximo no século XIX, mas esse pensamento iluminista, ele vai olhar para essas leituras, tanto no campo católico, muito dogmáticas, como também já no campo protestante, que acabam caminhando numa direção também dogmática. Esse pensamento mais racional vai começar a olhar para esse tipo de leitura e vai se perguntar, né? E aí a gente vai ver, principalmente no final ali do século XVIII, e aí, claro, como eu coloquei, no século XIX, esse questionamento da leitura bíblica vinha de forma muito forte. O que aparentemente, quando a gente começa a ver o tipo de pergunta que eles começam a se fazer, aparentemente pode parecer um problema, mas do ponto de vista espírita não é. Pelo contrário. Porque alguns desses estudiosos, eles vão começar a dizer assim, será que Jesus existiu mesmo? Outros vão dizer assim, e a gente traz um texto aqui um pouco mais de detalhamento. Outros vão dizer assim, não, olha, essa questão, esses fenômenos extraordinários, esses ditos milagres, questão de ressurreição, tudo isso é invenção. Ou tudo isso é incompreensão. Uns vão até considerar como má fé daqueles que redigiram os evangelhos, colocar esse tipo de fato, que obviamente nesse entendimento deles não pode ter existido. E a gente olha para isso, como eu estava colocando, você fala assim, gente, mas que absurdo uma coisa dessa. Mas não. Isso, essa libertação, vamos dizer assim, né, essa espécie de segunda libertação da leitura bíblica, além aí da reforma protestante, ela é muito favorável, inclusive ao aparecimento do próprio espiritismo. E aí a gente chega numa figura lá no século XIX muito importante, que é a herdeira dessa tradição de questionamento do texto bíblico, que é a figura de Ernest Renan, que publica, né, em 63, né, em 1863, a sua obra Vida de Jesus. E por que essa figura é interessante? Porque Kardec lê Renan, e ele vai questionar os espíritos sobre a obra dele. Então, um texto que a gente vai encontrar lá no livro Obras Póstumas, também tem a referência aqui no nosso texto, naquela segunda parte, né, a minha iniciação no espiritismo, aquele mini diário dos trabalhos de Kardec, ali a gente vai observar Kardec perguntando ao espírito Erasto sobre essa obra. Olha, essa obra vai dar problema. Essa obra vai abalar o clero. E o Erasto vai concordar com ele. Vai dizer, sim, vai abalar. Ali são colocados muitos questionamentos que agora podem ser feitos.
E ele vai apontar mais, olha, ainda que o Renan não seja espírita, não tenha um pensamento como o seu, né, falando com Kardec, pensamento como o nosso, tem os seus questionamentos ali dos fenômenos, dos ditos extraordinários, dos ditos milagres, ele, segundo Erasto, é um desses espíritos demolidores, a expressão que ele vai usar, daqueles que realmente vêm para abalar, no sentido de questionar, de provocar, e, de certa forma, abrindo o caminho para outras visões da religião, de Deus, de Jesus, do texto bíblico, naturalmente. Olha que coisa interessante. E aí, depois o Kardec ainda vai fazer comentários, a gente vai encontrar na Revista Espírita, se eu não me engano, 2 textos em que Kardec vai aprofundar comentários sobre a obra de Renan, mas o que é interessante, e que a gente pode perceber nessa discussão de Kardec com Erasto, é essa abertura, né? E isso ainda vai ficar claro em outras obras, principalmente no primeiro capítulo da obra Gênesis, essa abertura para o método científico, também na leitura bíblica. É isso que é interessante, Guilherme. A gente vai ver que essa visão do Renan, ela é, do ponto de vista espírita, equivocada em muitos pontos, sim. Mas o método que ele propõe não é nosso inimigo enquanto espíritas. É isso que é interessante. E a gente vai ver a espiritualidade acolhendo isso, a gente vai ver Kardec compreendendo isso. E aí, nesse sentido, a gente pode encaixar, como eu tinha colocado no início, essa leitura espírita da Bíblia como nesse caminho, né, histórico de leitura bíblica e desde a antiguidade, que é uma leitura que vai valorizar o literal, sim, vai valorizar o alegórico, vai olhar agora com essa lente dos princípios básicos espíritas, vai enxergar outras coisas ou coisas de forma diferente ali, sabe? Mas se eu posso dizer, sem me alongar muito também nessa questão, que a gente pode ver com o advento da doutrina espírita, e lembrando que essas leituras liberais, elas vão aparecer também fora do círculo espírita, claro, mas com o advento da doutrina espírita, a gente consegue fazer uma leitura muito rica, muito bela e questionadora do texto bíblico. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala, né, qual é a tradução que ele utiliza para os textos que depois vai ser dialogado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Daniel, no artigo, também conversa um pouco sobre isso, nos traz esclarecimentos, apontamentos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, então, sobre qual tradução e o porquê, vamos dizer assim, que Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito interessante. Kardec, ele vai declarar lá na introdução, como o Guilherme colocou, que ele vai escolher, ele vai utilizar no Evangelho segundo o Espiritismo a tradução mais famosa à época dele para o francês, que é a tradução de Le Mestre de Sacy, né? A Bíblia de Sacy, ou Port-Royal, que era o nome dado aí a essa tradução, que é uma tradução do século anterior, né? Uma tradução do século XVIII, e muito famosa na França à época de Kardec. E o que ele faz? Ele escolhe essa tradução. Ainda que ele vá fazer, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente discute isso aqui no artigo também, alguns questionamentos de tradução pontuais, tá? Inclusive citando outras traduções bíblicas, ele faz essa escolha, justamente por ser a Bíblia de acesso, né, das pessoas ali na França, e mais, isso indica uma coisa interessante, que é o que a gente estava até colocando antes. Isso vai mostrar que a preocupação de Kardec ia para além disso. Ele reconhecia as dificuldades ali do texto, vamos dizer assim, da tradução, mas ele entendia, como já tinha ficado claro lá na introdução do Evangelho, a gente falou, inclusive aqui, que a preocupação maior estava com a questão moral, ainda mais ali no Evangelho segundo o Espiritismo, com a questão moral, que é uma questão que transborda do texto bíblico. Então, ainda que a gente observe que problemas de tradução, ele vai colocar ali problemas de redação, problemas de interpretação, o que é mais importante, o que é central, isso está claro. E é isso que é o mais importante para Kardec. Então, o que ele prefere fazer? Ele prefere partir dessa tradução, que era a tradução mais aceita ali da época dele, e, claro, fazer comentários pontuais, o que, inclusive, ele nem sempre vai fazer também. Tem um episódio que a gente cita aqui no artigo, que é bem interessante, quando a gente pega, por exemplo, a parábola do mal rico, que está lá em Lucas 16. Aquela, né? Vou lembrar vocês muito brevemente aqui. Você tem o rico, você tem Lázaro, que é o morador de rua, os dois desencarnam, e a gente vai observar o Lázaro junto com Abraão, no seio de Abraão, ou seja, numa condição espiritual
melhor. E a gente vai ver o rico no inferno. E ali em tormentos. E aí ele olha para Abraão, olha para Lázaro e conversa com eles. Depois vocês vão lá para vocês se lembrarem. Conversa com eles. E aí, na tradução de Saci, e aí, claro, já a tradução do francês para o português, na codificação que a gente lê, no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai observar que Abraão vai dizer o seguinte para ele, o Lázaro não pode ir aí, não. Estou dizendo, claro, com as minhas palavras aqui. Porque há para sempre um grande abismo entre nós. Essa é a escolha que Kardec faz, na tradução lá de Saci, que ele não muda. Inclusive, igual como eu falei com vocês, ele não vai comentar. Mas olha que coisa interessante. Se a gente faz uma leitura literal aí, e vê lá, para sempre, isso não seria uma negação do entendimento espírita? Isso não seria uma afirmação, melhor dizendo, das penas eternas? Porque está falando que para sempre tem uma separação entre o estado de tormentos e o estado de paz. Então não tem jeito de sair de um lugar para outro, concorda? Pois é. Quando a gente vai observar os manuscritos gregos, vai observar as traduções até a que a gente tem acesso hoje, português, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, essa expressão para sempre não existe. Mas como é que ela foi colocada ali na tradução do Saci? Não sei. Não vamos entrar nessa questão, não sei. Mas ela não existe. Aí você olha assim, então Kardec errou. É isso que é o mais fantástico. Como ele tem uma postura desapegada dos detalhes do texto, focada na questão moral, ele vai fazer uma análise desse trecho e sem momento algum se preocupar com isso. Percebe? Isso não vai afetar o entendimento espírita, né, vamos dizer assim, entre aspas, do que acontece após a morte física. Vai afetar isso. Se ele tem uma leitura apegada ao texto bíblico, olha que coisa interessante, a gente observa muito isso às vezes, até no movimento espírita. Se ele tem uma leitura apegada, aquilo ia ser de extremo incômodo para ele. Tem um para sempre ali, mas não é. Percebe? Aí a gente vai ler hoje, a gente já sabe que não tem aquele para sempre. Nas traduções que a gente vai ver no português, vai estar lá o para sempre. É um problema? Não é. Não é. Porque Kardec sabe lidar com esse problema. E até aí, Guilherme, até vamos permitir aprofundar um pouco essa questão, eu não digo nem apenas da tradução do Saci, mas dessa forma como Kardec lida com isso tudo, que é o objetivo principal do nosso texto aqui. Então, essa questão da tradução a gente já comentou. Então, Kardec, e isso é muito alinhado ao século XIX já, tá? Em que há um fortalecimento dos métodos histórico-críticos, de toda essa análise das línguas, né? Essa questão da tradução é que fica mais clara nas obras de Kardec. Então, a gente vai ver, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, dando um destaque a ele aqui, né? A gente vai pegar essas discussões lá no capítulo 4, em que ele compara traduções diferentes. A gente vai pegar isso em outros capítulos, mas tem o capítulo 23, o Estranha Moral, em que ele já começa questionando, vocês vão se lembrar, né? O odiar pai e mãe, como recomendação de Jesus, como seria possível isso? Né? E aí ele vai questionando toda essa ideia de tradução, o que já mostra o quê? Maturidade na leitura que ele faz. Maturidade na proposta de leitura bíblica que ele traz. Percebe? Mas ele vai além. Ele vai além disso. E aí é algo que, às vezes eu vou conversar com alguns colegas cristãos de outras tradições, né? E é algo que às vezes incomoda um pouco. Porque, não a nós espíritas, eu também não deveria, Guilherme, não deveria. Que é o questionamento que ele faz da redação do texto. Mas como assim redação? No sentido de que aqueles que fizeram os registros dos evangelhos, por exemplo, podem ter se equivocado nas suas percepções. Mas como é possível que tenha um erro? Tem um erro no texto bíblico? Sim. A leitura espírita ela não pressupõe inerrância do texto. Não. Quando a gente considera toda essa questão de tradução, quando a gente vai estudar aí mais a própria questão da transmissão dos textos, tradições orais, copias, toda essa história toda lá na antiguidade, a gente já começa a perceber como que é fácil haver, eu não digo nem adulteração, mas a própria tradição oral que ela predomina antes da escrita, naturalmente, como que essas coisas podem mudar? O famoso fenômeno do telefone sem fio. Então, e Kardec lida com isso de uma forma muito tranquila. Um exemplo que eu acho fantástico, a gente até destaca aqui no texto, é o da... Eu já ia falar, já ia entregar aqui a resposta que Kardec dá, mas aquele trecho em que Jesus está com fome, e aí ele vê uma figueira,
E aí ele vai na figueira comer figos. Não era época de figos, não, mas ele vai lá. Aí quando Jesus chega lá, ele vê que não tem figo. E ele fica muito bravo. E é interessante que os estudiosos do cristianismo, fora do, claro, o entendimento religioso, né, eles vão dizer que é o único milagre de maldição de Jesus. Esse a gente pode conceber uma coisa. Porque Jesus olha para a figueira e fala assim, que não nasça mais figo de ti. Aí Jesus vai com os discípulos e volta tempos depois. Aí quando ele volta, um dos discípulos vê a mesma figueira e fala assim, olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste. Tá lá no texto bíblico. Secou. E aí o que Jesus faz a partir disso? Traz um ensinamento sobre a fé. Kardec não se preocupa com isso, coloca lá o texto. Mas sabe qual que é o detalhe fantástico, muito sutil? Quando ele vai, isso é no capítulo 19 do Evangelho, a fé remove montanhas. Quando ele vai colocar o subtítulo, ele põe assim, parábola da figueira estéril. Mas quando você vai no texto, não é parábola. Bem, então será que Kardec se equivocou? Não, ele faz uma leitura como se fosse uma parábola, porque do ponto de vista espírita, imagina hoje, Guilherme, com toda essa discussão ambiental importantíssima, imagina hoje você ver Jesus amaldiçoando um ser vivo, amaldiçoando uma árvore, a ponto de matá-la. Olha só, esse é o nosso Jesus? Não é o nosso Jesus. Então, Kardec não se preocupa com isso, para ele é uma parábola. E aí, o que é o mais interessante? Ele despreza o texto? Ele fala que o texto não vale nada? Não. Ele pega, aproveita o mesmo ensinamento sobre a fé, destaca o texto, tanto que ele botou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele podia não ter botado. Muita coisa não deu para colocar ali. Né? Senão a obra, como ele mesmo vai dizer, ficaria gigantesca. Então ele colocou. Porque isso que é legal. Ele valoriza o texto. O fato de se questionar o texto. Porque, Guilherme, às vezes a gente percebe uma confusão nesse ponto. Você está questionando o texto bíblico, então o texto bíblico para você não tem valor? Não, pelo contrário. Se eu estou questionando é porque tem. Só que em vez de ficar tentando defendê-lo, fazendo aquelas... juntando aqui, criando explicações as mais mirabolantes, eu olho para o texto e falo assim, pode ter havido um erro de redação aqui. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Será que algum discípulo que não estava lá ouviu a história e era uma parábola, ele entendeu que Jesus tinha feito aquilo e aquilo foi redigido assim? Não sabemos. Como a gente vai ver também aquela passagem das tentações de Jesus no deserto, né, pelo diabo, lá em Mateus 4, na obra Gênesis agora, a gente vai ver Kardec questionando isso e vai dizer, é parábola. Ou seja, é um erro de redação. Percebe? É um equívoco de redação. Alguém ali, por algum motivo, se equivocou, o que não diminui o valor do texto bíblico para ele. E por fim, aí eu não vou falar tudo, né, Guilherme? Senão o pessoal não vai ler o texto, né? Se eu contar tudo aqui, o pessoal não vai ler. A grande questão que a gente também tem que debater, que é mais importante até que as questões de tradução e redação, mesmo porque é aí que vem o pressuposto espírita, é justamente na questão da interpretação. É isso que vai diferenciar as tradições cristãs em muitos aspectos. E o que não é problema para nós espíritas, a gente respeita esses entendimentos. Só que a partir dos nossos pressupostos, como deu o exemplo da reencarnação, a gente vai olhar para algumas passagens, como a de Elias e João Batista, em que, às vezes, um católico evangélico vão olhar e vão ver um sentido alegórico, olha que interessante. Na verdade, João Batista, ele cumpre o papel de Elias. Onde esses vão ver um sentido alegórico, que também não nega o que nós entendemos, nós, espíritas, vamos ver o quê? Um sentido literal. João Batista é a reencarnação de Elias, na leitura espírita. Agora, isso anula o entendimento alegórico de João Batista cumprindo aquele papel? Não anula. Não quer dizer, entendeu? Que há um problema. Mas não, nós nos permitimos, dentro dos nossos pressupostos, né, doutrinários, olhar ali e ver um caso possível, muito provável, de reencarnação, a partir do próprio texto. Isso nós vemos, né, Daniel, até tu estava citando a Gênese agora, a Gênese tem várias passagens ali que a gente leva no sentido literal, até o caso das bodas de Caná, né, a transformação da água do vinho, entre outras que Kardec nos diz que ele aponta 2 ou 3 possibilidades do fenômeno acontecer, por exemplo, Jesus andando sobre as águas, né, várias possibilidades, mas te ouvindo assim, amigo, nós vamos tendo esses insights, né, e voltando lá, nosso primeiro questionamento para que a gente tivesse essa conversa tão legal, nós perguntamos, né, na verdade, no segundo questionamento, se o Espiritismo contribuía para que a gente pudesse entender melhor os textos do Antigo e do Novo Testamento,
mas a gente vê que, além dos princípios da doutrina espírita nos possibilitarem um outro entendimento, um novo ângulo, Allan Kardec, agora vou dizer ele, pessoa física, vamos dizer assim, nos auxiliou também a interpretar os textos de uma certa forma, né? Não é unicamente olhar com a ótica espírita, mas é como nós, como pessoas, com as nossas observações, com nossos ângulos, com a nossa cultura, podemos observar o texto, né? Exato. Kardec, ele traz essa contribuição, vamos dizer assim, como você colocou, Kardec, pessoa física, e também os espíritos, eles vão trazer essa contribuição metodológica, ou seja, que vai fazer uma aliança com a ciência, como deve ser feito em tudo do ponto de vista espírita. Então, tem essa contribuição metodológica, e, ao mesmo tempo, ele traz essa aplicação desse método. E, como você colocou muito bem, permite que ele levante hipóteses de leitura. E o que é interessante? A questão moral para ele, essa questão ética, que é a mesma, a cristã e a espírita, né? São as mesmas, disso ele não abre mão. Então, como eu coloquei essa questão da figueira aqui, se você vê uma atitude de Jesus como essa, que contraria a própria moral que Jesus ensina, tem algum problema aí. Percebe? Então Kardec, ao mesmo tempo que ele tem o método, tem a aplicação do método, e ele deixa claro os pontos dos quais ele não abre mão, dos quais nós não abrimos mão. Nós temos uma leitura também da figura de Jesus, nessa elevação incrível, né, em relação a nós. Nós temos essa leitura. Então, só para dar esse exemplo de Jesus também é interessante. Se a gente tem esse entendimento de Jesus, a gente não consegue olhar para o texto ali e ver um Jesus que contraria Jesus. Percebe? Então, tem essas limitações também. Então, eu acho que, em resumo, dá para a gente dizer isso. Tem essa contribuição metodológica desconfiada, que faz aliança com a pesquisa bíblica, mas que não abre mão dos pressupostos espíritas. E isso também não é novidade, porque se você vai pegar um católico ou um evangélico, e aí vai variar no quanto eles vão aceitar ou não da pesquisa bíblica, mas, de certa forma, eles sempre vão olhar para o texto bíblico, como também o ateu, a partir das suas lentes, a partir dos seus pressupostos, como você falou aí, de cultura. Então, é o exemplo do João Batista e Elias. Porque uma coisa que é legal, a doutrina espírita não deduz a reencarnação do texto bíblico. A reencarnação é apresentada como um pilar, e aí depois a gente observa que ela está no texto bíblico. Kardec, no caso. Então, isso é interessante chamar a atenção. Agora, o evangélico católico vão olhar para esse texto, como eu coloquei como exemplo, de Elias e João Batista, eles já têm um pressuposto de que a reencarnação não existe. Então, eles vão olhar para aquilo ali e falar assim, não, tá lá a profecia de que Elias viria e tal, mas tem uma solução aqui para nós. João Batista cumpre o papel de Elias. E a gente, enquanto espírita, não menospreza isso. Só que a gente se permite ter um pensamento diferente, porque a gente tem pressuposto diferente. Então, nós entendemos, por vários motivos, que a gente não vai entrar aqui, que a reencarnação é uma realidade. Então, a gente, a partir dessa lente, a gente olha para o texto bíblico e consegue enxergar a reencarnação ali. Às vezes de forma mais clara, outras vezes de forma que pode não ser exatamente isso. Porque é aquela coisa também que Kardec traz, e a gente não pode perder isso de vista. Kardec, ele vai lidar sempre de forma humilde, despretensiosa, hipotética. A gente se assusta, não, mas peraí, mas como assim hipótese? Pois é, ele vai deixar isso claro lá na Gênesis. E às vezes a gente quer olhar com aquela certeza, sabe? Não, isso aqui com certeza foi isso aqui. Já viu isso? Pega uma passagem do texto bíblico, por exemplo, que às vezes Kardec não comentou. Aí você, não, isso aqui com certeza é reencarnação. Não, pode ser. Pode não ser. Então percebe que até nesse ponto Kardec contribui. Então é fantástico, gente. A gente olhar para Kardec e ver como que ele faz essa interpretação, essa leitura bíblica é muito enriquecedor. Muito bem. Muito gostoso, assim, Daniel, ficar conversando contigo, meu amigo, pela tua sinceridade na tua fala, pela seriedade e o compromisso com a doutrina espírita, né, o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas nós temos que ir encaminhando para o final. Então, nós gostaríamos de pedir, assim, que tu deixasse tuas considerações finais, já convidando, claro, para novas oportunidades que a gente possa estar junto aqui no nosso podcast Reformador. Guilherme, foi um prazer, adoro esse assunto, adoro conversar sobre ele, e se a gente pode deixar uma conclusão, talvez assim, considerações finais, é simplesmente fortalecer esse convite
para que nós, espíritas, estudemos o texto bíblico. Claro que também o Antigo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, pela sua densidade moral, para a gente ver ali as ações, os pensamentos, os ensinos de Jesus, claro, mas que a gente se volte ao texto bíblico com o pensamento crítico de Kardec. Que não fica só em Kardec, a gente vai observar isso em Leon Denis, quando a gente pega o Cristianismo e o Espiritismo, né, a obra de Leon Denis, a gente vai perceber esse mesmo tipo de leitura. Quando a gente vai pegar a obra de Hermínio Miranda, tem uma que é muito interessante, acho que é A Mensagem Esquecida, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, se eu não me engano. Ele vai caminhar nessa mesma direção. Então, Kardec, ele entre aspas, assim, não, acho que não, entre aspas não, ele inaugura no Espiritismo essa leitura mais crítica, essa leitura mais desconfiada, mas que, ao mesmo tempo, busca argumentos, busca embasamento. Não é aquela leitura assim, não acredito nisso não. Por quê? Não sei, mas não acredito. Não. Então, uma leitura que dialoga com a ciência, que parte sempre dos pressupostos espíritas. Então, esse é o caminho que a gente deve seguir. Sem preocupação, assim, radical, com a literalidade, mas preocupando principalmente com a profundidade, com o que está além ali. Como Kardec vai dizer lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscando, acima de tudo, aquilo que não é questionamento nem entre os cristãos, que é a questão, que é a proposta moral de Jesus, e como nós falamos no início, é a mesma proposta moral espírita. Um abraço a todos. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado, Daniel, obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast. Fica o convite para acessar também as redes sociais da nossa Federação Espírita Brasileira, conhecer o seu conteúdo e auxiliar na divulgação de mais esse veículo de difusão da doutrina espírita, que é o nosso podcast sobre o periódico Reformador, para que nós possamos juntos construir um mundo mais justo e mais fraterno, baseado no Evangelho de Jesus. Obrigado pela sua atenção e até um próximo episódio.